bem-vindos a mais um Pod das Mamis. E hoje, gente, tá sensacional. Vamos terminar essa temporada com chave de ouro, porque eu tô com duas amigas do coração. Tô até emocionada aqui, sabe? E mais ou menos nervosa, porque tô na frente de uma professora aqui também, hein? Vocês vão saber quem é já já. Primeiro, eu queria agradecer esse ano que foi maravilhoso da gente, principalmente o pessoal da Uma TV. Muito obrigada. E agora a gente vai falar das nossas convidadas, que a primeira é a Adriana, jornalista, apresentadora, e agora ela é empreendedora. Ela ensina você, gente, a fazer cada vídeo maravilhoso. Aquelas pessoas que querem começar o seu próprio negócio, que tem vergonha de falar, como eu tinha, e muita. Andri? Pois é. Seja muito, muito bem-vinda. Nossa, que prazer enorme estar aqui, Ingrid. Também fiquei emocionada, porque aí a gente tem muita história para contar, né, Ingrid? É verdade, Andri. Ela acompanhou também 2 vezes que eu fiquei grávida. E essa. Gente, eu fiz o quarto dos meninos dela. Aliás, meninas não, né, Liga? Agora são os rapazes lindos, hein? Nossa, cresceram, hein? Tá maior que a tia aqui. É verdade. 13, 15 anos. Meu Deus, passou muito rápido. E assim, depois agora, a Ingrid foi a minha aluna do curso para fazer o seu melhor vídeo. E é exatamente a minha paixão. O que que acontece? A pessoa tem um super talento, uma porção de coisa para falar, e aí fica travada. Não fala, não, comigo não. Vamos lá, vamos falar. E aí a pessoa vai descobrindo que é tudo muito mais simples, não é, Ingrid? É verdade. E a outra convidada, gente, e essa doçura de pessoa, além de uma cantora maravilhosa, eu jurando às pessoas que têm um coração do tamanho gigantesco. Obrigada, querida, Paulinha, obrigada. por ter vindo. E a Paula Gauss. Olha, eu estou muito feliz com você aqui, Eu viu? que estou muito feliz de participar. Eu amo você, Adri, minhas amigas queridas. E é muito bom a gente estar nesse bate-papo hoje, nesse estúdio tão bacana, né? É verdade, hein? Eu Esse sempre estúdio tão falo, esse especial. PK Estúdio aqui, eu me sinto em casa. A gente foi uma das primeiras, sabia? Ter um Adorei a podcast aqui. decoração, tá tudo lindo. Foi uma das primeiras, é? Foi, Quando começou o Pod Mames? O Pod das Mames. A gente foi uma das primeiras aqui com o João, Que acredita? legal. Que legal. Então, você sabe por que é o povo, Paulinha? Não sei. É aquela mulher que você tem vários braços. Porque Ah, ela é ela verdade. trabalha, ela tem filha, ela tem que tomar Nossa, conta com dela, tomar certeza. conta da casa, tomar conta do marido. Então, é aquela que, gente, Mulher polvo, né? exato, faz tudo, É entendeu? isso mesmo. Mas vamos falar um pouquinho sobre maternidade, porque a Paulinha, gente, ela não é mãe, mas em compensação, ela é aquela tia maravilhosa. Ela não foi mãe por opção de vida, mas pode dizer que você é uma tia-mãe, viu? Porque você é aquela Tia-mãe. tia, exatamente, maravilhosa, né? Eu sou uma tia presente. E é interessante porque, além de eu, assim, amar os meus sobrinhos, e eu levo para a escola uma vez por semana, e assim, eu faço um papel de tia, assim, bastante presente. Quando o meu irmão e minha cunhada viajam, eu fico com eles na casa do meu irmão e da minha cunhada. A minha irmã também não casou ainda e não teve filhos, ela quer ter, diferente de mim. Mas ela também fica muito com eles. E a gente ama ficar com essas crianças, a gente ama cuidar deles, a gente ama ver crescer. E eu acompanhei muito os 3. Foi muito maravilhoso. E além dos meus sobrinhos, eu acho que de alguma forma eu acabo sendo mãe do meu público das manhãs, né? Porque até no Dia das Mães eu recebi Feliz Dia das Mães de algumas pessoas. Que legal. Porque assim, eu acho que eu tenho um lado mãe, assim, de cuidar, de aconselhar. Então, também, eu até me surpreendi no Dia das Mães, quando Feliz Dia das Mães, você é uma mãe para nós. Foi uma surpresa para mim. Mas eu me realizo muito como tia. Eu amo ser tia. Eu sou tia profissional. Foi uma opção para você não ser mãe? Foi. Eu nunca tive, assim, aquela coisa, aquela agonia que tem mulheres que têm, né? Minha mãe mesmo fala que sempre teve agonia. Ela queria ter filho, independentemente de casar ou não. Eu sou igualzinha a sua mãe, você acredita? E eu sempre disse que eu ia ter 3 filhas. Olha que coisa. Olha que legal. Juro. Aquela Então, obsessão, não sei porque minha mãe teve 3, sabe? Eu sempre disse quando eu era pequena. Você queria repetir a dose. Exato. É repetição, engraçado, né? Eu admirava toda minha mãe, eu falei, eu vou ter 3 igual a minha mãe. Então, eu não tive esse chamado. Eu sempre amei trabalhar.
eu sempre amei realizar os meus projetos, que também eu brinco, Que são e é verdade filhos. que são filhos, né? Porque o artista, ele vai tendo filhos, os projetos vão nascendo e os shows, os espetáculos, as músicas é completamente diferente, claro, comparando do jeito que todo mundo compara. Mas assim, então você tem esse tipo de filhos. Mas assim, eu nunca tive a angústia, né? Eu tive parceiros que já tinham filhos, Tá. então eu fui madrasta. Boa drasta. Não, tem que falar madrasta. Eu É? aprendi isso com a Luciana Garcia. Você sabe que ela me corrigiu um dia e eu agradeci, porque eu cheguei pra enteada dela e eu falei assim: mas você tem uma boa drasta. Ela fez assim: não fala assim. É madrasta mesmo, porque vem de madre. Ah, que bonito. A madrasta não é de boa, de má, é de madre, é de mãe mesmo. Então a gente tem que falar madrasta, é uma Verdade. boa Gente, madrasta. Você foi a primeira a falar isso. Não é legal? Adorei. E eu Já- acho, nunca desculpa, mais vou falar boa drasta. eu também nunca mais falei. E é uma coisa que eu acho que é muito legal a gente ouvir as pessoas, porque eu realmente aprendi com a nossa amiga Luciana Garcia. E ela me trouxe isso e eu falei, nossa, eu não imaginava, porque Né? a gente Também, liga a gente. madrasta à Branca de Neve, né? Exato. E eu, Aquela vários mulher anos má. trabalhando com maternidade, eu nunca ouvi, tá vendo? Então, só que a madrasta vem de madre. Então, assim, a madrasta é uma coisa maravilhosa. É a mãe que vai. A boa madrasta, né? Tem Exato. madrastas que são maravilhosas e tem madrastas que não são tão Mas como maravilhosas tudo, assim. né, na Tem vida, mães né? que são boas, tem mães que não Exato. são tão boas assim. A mesma coisa. Mas, então, assim, eu tive esse contato, né, que também é um pouco diferente, era de namoro, não era de um casamento. Então, assim, eu ajudava, às vezes eu fazia comida para o filho do meu namorado, ele adorava a minha comida, ele pedia, aí eu brincava com ele, às vezes tinha visita em casa, eu ficava com ele, brincando com ele, separado de todo mundo. Então, assim, eu acho que eu também tive esse papel legal na minha vida. Mas eu não casei ainda. Casar, eu pretendo casar. Ah, muito bem. Casar é um objetivo. Tá. Eu não casei ainda, então eu não sei assim exatamente ser uma madrasta oficial. Fui madrasta de filho de namorado. Entendi. Tive já 3 enteados e mais uma enteada. E foi uma experiência muito legal. Eu tive a filha de um namorado meu, hoje é uma mulher linda e maravilhosa, mas eu conheci pequenininha, então é uma emoção para mim também. A gente se fala até hoje pelas redes sociais, é uma relação muito gostosa. Que fofo. Mas eu me realizei dessa forma, eu não tive assim aquela coisa de um vazio. Sei. E assim, eu não descarto a possibilidade num futuro de adotar. Eu acho que eu tenho um chamado para adoção. Nesse momento na minha vida não é viável, Tá. por várias coisas que eu tenho vivido, mas é uma coisa que num futuro pode ser que aconteça. Pode ser que eu queira, com os meus 50, 60 anos, adotar uma criança tipo de 10 anos. Sabe aquela criança do orfanato que as pessoas não querem por causa da Sei. idade, que já está crescido? Um pouco mais velha, né? Porque geralmente as pessoas querem pegar bebezinho, né? Talvez eu embarque nesse projeto. lindo, Eu acho muito que eu bacana. tenho esse chamado. E você, Dri, você sempre quis ser mãe? Você também começou a trabalhar cedo, né? Como jornalista, né? Sem dúvida. Até quando você pensou, agora é a hora? Então, Ingrid, sim, para mim, trabalho sempre foi prioridade. E eu demorei bastante para engravidar, mas porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de ficar grávida. Por milhares de motivos. Quais? Mas pode dizer Eu alguns tinha pra medo, por exemplo, eu morava em São Paulo e minha mãe no Rio. Ah, minha mãe não vai estar aqui perto de mim. Como é que eu vou ter apoio, filho? que é fundamental, né? Faz Aí toda a eu ficava diferença, né? com medo de. Eu sempre fui uma pessoa que enjoava muito. Aí nossa, eu vou ficar grávida, eu vou enjoar o tempo inteiro. Tenho medo disso. Aí eu tenho medo de ficar muito gorda durante a gravidez e depois nunca mais emagrecer. Até porque você trabalha, né, com câmera, né? Sim, eu tenho medo de o bebê nascer com uma doença muito grave. Eu tenho medo de eu morrer. Gente, sabe? Sei. Eu era a pessoa. Panicada. Exato. Não, isso é interessante E quem falar. te encorajou, hein? Sabe por Me que isso diga é com interessante? todos esses medos. Sabe por que é interessante falar isso? Porque colocam muito medo na gente. Tanto que depois que eu fui mãe, eu fiz questão de fazer um blog, Ser Mãe Depois dos 40.
para mostrar que não é nada disso, gente. A vida acontece. E acontece para quem age. Se você tem esse sonho de ser mãe, você pode ser. E se a pessoa não tiver sonho, tudo bem também, né? Não tem essa regra. Eu acho maravilhoso o que a Paula falou, que ela não tem esse vazio. Gente, não é todo Ela é mundo bem que tem vontade de... né? Exato. Não é todo mundo que tem vontade de ter filho. E é feliz. E assim, eu como... Quanto, O que acontece? Como jornalista... Exato. E eu como jornalista, aí você lê só tragédia, né? É só coisa ruim. E aí não vai dar certo, vai ter problema. Aí depois eu já tinha 40, não vou engravidar, porque não vai, porque é estatística, porque não sei o que é, porque eu tinha que ter congelado, porque não sei o que. Gente! Aí eu me entreguei, porque eu sempre quis ser mãe. Sempre quis. E sempre quis ser mãe de 2. A gente está falando de palavra aqui, a importância do que a gente fala. Né? Não é? Eu concordo isso. A palavra cria, e foi também muito legal ela falar da origem da palavra madrasta, nada como a gente saber a origem da palavra. E aí eu resolvi entregar a Deus, porque aí a gente não fica com medo, porque a gente tem fé. É verdade, Deus ajuda, né? E Deus aí capacita. é o que ele decidir. E aí quando a gente tem essa noção... Ele sabe se é melhor para a gente ter 1, se é melhor para a gente ter 2, se é melhor não ter, se é melhor nascer louro, moreno, não nascer, não sei. Ele que decide, não é a gente. E de forma natural? Totalmente. Todos os 2? Totalmente. E eu fiquei grávida com 42 e 44. Ó. Sim. É porque hoje e eu falo isso assim. A gente ouve muita coisa, A né? gente tem uma amiga que ficou grávida naturalmente com 46. Exato! É a Milena. E eu, lá no blog, Ser Mãe Depois dos 40, várias mulheres com 45, 46, dando depoimento. E nossa amiga Suzy Rega, ela teve gêmeos. Também. Rosana Bene teve com 50, né? Exato. Então, foi inseminação, mas ela teve com 50. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que é totalmente possível, assim, se você... Nos tempos atuais, né, é claro que quando você chega numa certa idade, estatisticamente tem os seus riscos, mas a vida é correr riscos, né? Isso, eu acho que... Exato. Assim, e eu acho que biblicamente também, que é um lado meu muito forte, né? Eu acho que a gente se limita muito, porque Sara foi mãe... Tudo bem, as idades eram completamente diferentes, né, naqueles tempos. Mas Sara foi mãe aos 90 anos. E a gente se limita totalmente hoje em dia. Porque hoje em dia, se você for para o Tibete, tem pessoas de 120 anos, tem homens de 100 anos que estão subindo montes, carregando fardos pesados nas costas. Então, eu acho que vai uma limitação. É claro que tem a biologia, tem a estatística, mas eu acho que tem uma limitação. O pensamento cria. Eu fui outro dia num curso de um físico, o ambiente e o pensamento cria. E o ambiente pode ser mais forte do que os genes. Olha que interessante. Eu acho também, com certeza. Bruce Lipton. Ele fala isso. Eu fui na conferência do Bruce Lipton e ele fala isso. Ele prova isso cientificamente. Que o ambiente ele pode ser mais forte até que os genes. Para cura, para você criar. Então, eu acho assim que a força do querer, a força do desejo... Entendeu? Entendi. Sei lá, de repente eu saio daqui no shopping, cruzo com um homem que eu fico alucinada, o sonho desse homem é ser pai e brota algo em mim. E eu tenho 45 anos e daí eu volto aqui e falo assim, Ingrid, você não sabe, mudei. Tô grávida. Assim, tudo pode nada acontecer. É impossível. Mas assim, eu tô falando de... Até hoje, eu não tive esse chamado, eu não tive essa coisa. Mas, gente, tudo é possível. Mas você não pensa assim, congelar para depois no futuro, não, porque agora se você meus quiser... óvulos já são velhos. Entendi. Então, velho por velho, não penso em congelar. Eu tinha que ter pensado em congelar até 35 anos. Se eu for num médico, os médicos nem vão aconselhar congelamento nessa idade. Assim. Isso aconteceu comigo também, que eu não congelei. E eu falei, que bom, menos uma coisa para eu pensar. Já decidiram por mim. Não era para eu ter congelado. Gente, você sabe que eu tenho uma amiga, né? Ela mora nos Estados Unidos, né? No Texas. E ela tentou várias vezes e não conseguiu. E aí tinha um óvulo lá dela guardado, um tempão. Aí esse ano ligaram para ela e falou,
que é que você vai fazer, né? Porque tá aqui, não sei o quê. Ela falou, sabe de uma coisa? Vou desperdiçar, não, vou colocar. Seja o que Deus quiser. Já tentei várias vezes mesmo. Não é que ela tá grávida? Tá É claro vendo? que ela relaxou. Exato. Tem várias pessoas que fazem inseminação e Ela depois tá tem tão filho. feliz, Sem- exatamente. Ela tentou várias vezes, gente. Tem uma pessoa na minha família que não conseguia engravidar, adotou. Quando a criança adotiva nasceu e foi buscar, ela engravidou. Olha, Eu também tenho Ela um tem caso dois desse filhos, lá em Salvador. Ela tem 2 filhos de praticamente a mesma idade. Tá Exato. vendo? E aí, o ambiente vence tanto. Gente, eu acho que faz tanto sentido isso que o Lipton fala. O ambiente vence tanto que o adotivo é mais parecido com ela fisicamente. É uma coisa impressionante. Primeiro, assim, que os irmãos se parecem muito, mas o filho adotivo parece mais com ela do que a filha biológica. incrível. Nossa. Então, assim, porque o ambiente vence, eu acredito Convivências, muito trejeitos, nisso. Também. tudo, né? E tem aquele estudo também da água, não é? Que um Qual é esse? japonês que Moto- você, quando você fica olhando, ele colocou 2 garrafas e aí uma garrafa com água Tá. e aí olhava para a garrafa e falava coisas boas, pensava coisas boas e a outra pensava coisas ruins e aí a molécula dessa água aqui que pensava coisas boas era linda, ficou linda e a da outra água Murchou. ficou horrível É, e tal. eles fazem É. várias experiências com Tem a com a música. planta também, né? Eu converso com minhas plantas todos os Eu dias, também. não vou mentir. Eu tenho também. paixão por planta, eu Eu amo também. orquídea, Amo. amo, cuido delas, converso, dou bom dia todo dia. Outro dia uma vizinha perguntou, gente, você tá conversando com quem? Eu falei, com minhas plantas. Ela, você é maluca? Eu falei, maluca não. Olha aí Você seu é muito jardim, olha aí inteligente. o meu. Eu também. Tem uma grande diferença entre o meu e o seu. Ela ficou me olhando assim, ó. É verdade. Pois é. É verdade. Pois é. Tem essa experiência da Energia planta pura. também. Exato, eu dou banho nela, eu cuido delas, eu podo elas, eu faço tudo, gente. É isso. Nada melhor que dar um bom dia pra todo mundo, não é isso? Então, Ó, meu cachorrinho, ele tem 18 anos. Todo dia que eu acordo, eu carrego ele, olho bem pra ele e falo, você sabia que eu te amo? E volta pra mim, e volta, me dou. E vou te falar, isso daí que a gente faz, tem a experiência da planta também, que colocaram 2 plantas numa escola e aí pediram para os alunos, quando passassem, para falarem bom dia, tratarem bem uma planta e a outra ignorar, ou então falar palavras ruins. Aconteceu exatamente a mesma coisa da experiência da água. A planta que todo mundo falava bom dia, que tratava bem, cresceu linda, e a outra Acredito super, murchou. energia, isso tudo, né? A energia É isso. positiva é tudo na vida. E Bia, a mesma coisa. Bibi, eu tenho uma filha especial, né? Gente, eu converso todo dia com Bia, eu dou um monte de beijo em Bia, eu falo todo dia que eu amo. As pessoas ficam, isso aí é mimar demais. Eu falei, não, isso não é mimar. Pra mim, não. Isso é ela saber que a mãe dela tá aqui todo dia pra ela, disposta a ajudar. E que ela, cada dia é um dia, porque é E esse diferente. amor, ele penetra na alma. Exato. E no Exatamente. coração, né? Por isso que ela é tão feliz. Por eu isso digo. que ela é tão feliz. Eu assino embaixo. E você também é feliz. Eu sou Graças a muito. Deus. É. Como você falou, é muito complicado, né? Porque eu engravidei aqui em São Paulo, eu sou baiana, não tinha nenhuma rede de apoio em volta, né? E a primeira filha, a gente tomou logo um susto, porque foi uma criança especial. Uhum. Então você você tem que criar uma força, acreditar muito em Deus e criar uma força interna Pra seguir. para seguir adiante. Exato. Mas essa força aí depois ajuda E tanto a vem, gente. E a coisa mais Tudo importante, eu falo perfeito. para todas as mães que têm criança especial, gente, não olhe para os lados, olhe para sua filha, para o desenvolvimento dela dia a dia, sabe? Não adianta você comparar com os outros, né? Tem gente que esconde, né, criança especial. Em Ainda? casa ainda. Eu conheço várias mães, você não tem noção, que falam, não sei por que você leva a Maria Beatriz no teatro, não sei o que ela está aprendendo. Eu falei, gente, que absurdo, até hoje eu ouço isso. Você acredita nisso? É uma limitação mental, Eu falei, se ela berrar, emocional. todo mundo berra no teatro. E aí, se ela fizer alguma coisa, as pessoas do teatro estão vendo que ela é especial. Tem que respeitar, né? Sim. E não vão jamais querer privá-la de ver aquele espetáculo. Eu levo pro cinema, eu levo pro teatro, eu levo pro shopping, eu levo Maria Beatriz para todo que é lugar, gente. Legal. Só que se eu sei se é um passeio muito longo que cansa, aí, né, também a gente não, tem né? que dosar. Uhum. E aí eu não faço isso porque eu sei que ela vai ficar cansada. E ela ela tem toda uma rotina, né?
que é uma coisa muito legal ter rotina, você não acha? Com certeza, tanto para filho quanto para a gente também. Exato. Eles ensinam muito a gente. É. E você estava falando também da importância do sorriso, da energia boa. Você sabe que eu estou também fazendo a leitura comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no YouTube. É o livro do Dale Carnegie. É um clássico da comunicação, um best-seller. E ele fala disso, para quando você encontrar as pessoas, você sorrir. Primeira coisa. Exato. E isso chama atenção, me chama atenção, o seu sorriso. Ah, obrigada. Você está sempre É com verdade. esse sorriso, Ingrid. Graças a Deus. E você não sente que um retorno das pessoas por causa desse sorriso? Eu Não é? sinto. Eu sinto, sabia? E eu tenho muito, assim, elevador. Gente, quando eu entro, eu falo, oi, bom dia. Tem gente que nem responde, gente. Vira Gente, a cara. Ingrid, eu Gente, também eu fico. Eu fico Sabe o que eu indignada, faço? você sabia? Mas você não sabe o que eu faço? Eu também fico indignada. Sabe o que eu faço agora? Quando eu dou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e a pessoa não responde, eu olho dentro dos ouvidos para ver se a pessoa tá com fone. Porque eu falo assim. Às vezes está também. Aí, às vezes, eu olho, a pessoa olha assim para mim e fala assim, não, achei que você estava com fone. Hoje E a mesmo. pessoa não tá com fone. Hoje mesmo Aí eu acontece. assim, porque você não me deu bom. Assim, eu não falo isso, né? Mas isso é contra o livro Carnegie. Mas você sabe que às Mas, vezes assim, eu também eu provoco, mas você eu sabia falo um assim, pouco? oi, tudo bem? Bom Sou dia. igual você. Aí eu olho dentro da orelha da pessoa, porque eu falo assim, só pode estar com fone, né? Porque Ah. pra não dar um retorno de bom dia. Ontem mesmo eu tava na maternidade, o elevador lotado, né? Aí entrou, tá com carrinho. Porque bom dia! Gente, 2 pessoas responderam. E tinha um médico que ele só olhava. Cara, quando eu saí, eu passei por ele, encarei ele e falei assim, ó, bom dia pra você também. E aí eu saí. Às vezes As também a pessoas você pessoa- toma até um susto, né? Porque às vezes as pessoas também Aí estão responde. distraídas, né? Exato. Assim, às vezes você tá num modo desligado. Acontece isso com a gente também tem que ter esse carinho, porque não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente está conversando com uma pessoa e daí a pessoa vai embora e você fala assim, nossa, eu não olhei para essa pessoa. Assim, eu não prestei atenção. Ou eu estava no celular, um filho que vai falar com a mãe e você fala assim, nossa, eu não olhei para a carinha dele, ele saiu e eu não vi. Então, essa presença, mas um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite fazem toda a Mas diferença. também eu acho, sabe o que? Que essa era tecnológica que a gente vive, as pessoas estão muito mais egoístas, né? E muito mais sozinhas. E você vê, gente, você vai num restaurante, ou então eu fui almoçar agora aqui, correndo no shopping, todo mundo solitário no celular e comendo assim. Nem olha para os lados, não tem Exato, paquera, né? Nada. Você nem paquera no shopping porque você não olha para ninguém. Exatamente, gente. É muito triste, né? Isso é um problemão, porque a gente precisa desse contato, a gente precisa se relacionar. Você não fala isso para os seus filhos, não? Eu falo direto. Eles têm total acesso a tudo hoje em dia. Ah, porque eles já estão crescidos, né? Internet, iPad, mas você bloqueia alguma coisa, você fala. Porque hoje a internet também é uma, Sim. né? É um perigo às vezes, né? Bom, a gente conversa bastante Você com conversa? eles, bastante. E tem regras na hora do almoço para a gente não usar. E a gente também tem que obedecer essa regra, né? Aí também tem que ser dos dois lados, tem que Sim. ser uma via de duas mãos. Mas porque você às sabe vezes que os na minha pais- casa, sempre, exatamente, na hora das refeições, as meninas nunca levaram o celular na mesa. Lá em casa sempre foi essa bacana. Que regra. legal, É, porque é horário que a gente tem. A gente vive tão louco, é gente. verdade. Que é horário que a gente tem que sentar E a com os mesa filhos é e tão conversar. importante, Tão né? importante. Ingrid? Exato. Assim, Como isso. foi na escola, você está paquerando alguém, como está sendo, É isso. né? Eu até quero te sugerir, a minha cunhada, ela é uma das fundadoras do movimento Desconecta, que Ah, que incentiva bacana. as crianças a terem celular mais tardiamente e a estarem mais desconectados de redes sociais e tudo mais. E é um movimento muito maravilhoso que está, assim, realmente tomando conta das escolas, já saiu em vários programas de televisão, porque eu acho que é muito importante as crianças brincarem. Exato. Só que tem uma coisa que hoje, pelo andar da carruagem,
também é muito desafiador para os pais, porque os pais, às vezes, eles no celular É. assim, então eles dão a tela porque é mais rápido e é mais fácil para a criança ficar quieta. É muito mais desafiador você fazer um jogo, você criar uma brincadeira. E aí eu E, entro Paulinha, eu como vou uma dizer tia uma profissional, coisa. porque a gente brinca com os sobrinhos assim de brincadeira mesmo, porque E até não, por a vou minha dizer uma cunhada coisa, ser e não desse só movimento. criança, isso aí é uma preocupação muito grande, porque hoje eu vejo as mães com a criança está aprendendo a comer, gente. Eles ligam aquele iPad, botam aquela musiquinha, distrai totalmente a atenção. É. A criança, de vez de ver o alimento, né, ver o que está comendo, Fica na experimentando, tela, né? tá lá na tela. Eu acho isso Aí um tem cúmulo. distúrbios do sono, aí Exato. ansiedade, aí a criança não se conecta, às vezes. Tem também toda uma questão motora, porque a criança precisa brincar, a criança precisa se desenvolver. Eu acho que tudo bem, que a partir de uma certa idade, se você também não entregar uma tela para a criança, aí vai dizer, essa menina, ela é bobinha, ela ainda não sabe, não. Tem que dosar, entendeu? Meia hora por dia, 1 hora, aí vai avançando com a idade, porque você viu aí, não sei se vocês viram a entrevista lá do Príncipe William, que falou que nenhum dos 3 filhos tem celular ainda, né? Nem a mais velha, e o mais velho. E todo mundo ficou horrorizado, né? Então, mas ali naquele caso, inclusive, como eles são pessoas públicas, é mais complicado ainda. Porque aí o mundo inteiro tá falando deles. Mas qual a idade das filhas? Dos filhos? Do filho, o George deve ter uns 10, né? 10 anos é pequeno. 12. Mas 10, 12 anos é pequeno. Mas o que acontece também lá na família real, gente, você imagina o mundo inteiro falando de você. Sim. Críticas com a mãe, do que pai. eu vi também. Sim, mas é um movimento mundial, falando gente. do pai, falando da mãe. Eu acho que é um caso bem específico aí da família. É um movimento mundial para não dar celular antes dos 12 anos. Não, ok, claro. Acho que mas vou dizer, viu, eu vejo a parte, né, que como meu pai é holandês, minha família tem grande parte mora lá na Holanda, na Europa. Eu vejo muita criança brincando na rua ainda, entendeu? Aqui a gente não vê isso mais. E outra coisa, aqui é assim, ó, se tem uma criança de 7 anos, quer o que de Natal? Um iPhone. Lá o pessoal não liga, troca quando tá quebrado, sabe? Nossa, assim? Eu acho que esses valores. São valores, são valores, e eu acho assim que a gente pode sim mudar uma sociedade. Eu concordo com você. Eu acho que a gente pode mudar uma sociedade, porque assim, os valores são muito deturpados, né? Concordo. Uma criança Paulinha. de 7 anos com um celular de 12 mil reais. Exato. É uma pra coisa quê, que gente? é desproporcional, assim. Eu acho, né? Eu acho que eu sou uma tia meio alemã também, eu acho. Eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu dava tudo. Você daria? Daria tudo, mas eu acho que tudo com equilíbrio. E você também falou uma coisa aí, brincando na rua. Eu brincava na rua também. Só que hoje a gente tem medo de andar na rua. Imagina seu filho brincando na rua. Aqui tem muita questão também da violência. E também tem um outro ponto. E é que a gente acaba podando, né? E tem outro ponto também que eu acho que dá trabalho. E assim, tá todo mundo sobrecarregado. Eu acho que o ponto principal é que dá trabalho. Tem a violência, mas dá trabalho. Mas só que assim... Antigamente, a gente brincava de vôlei, jogava futebol na rua. Fui daquela que andei de bicicleta. Eu andava de patins, tudo fazer na rua. Exato. Mas aí, por exemplo, também, é claro que tem que ter equilíbrio. Eu também sou contra, lógico, ficar usando demais a tela, lógico, né? Os médicos já aprovaram uma porção de coisa. Mas, e outra coisa, às vezes dá trabalho, sim, mas a gente tem que pensar a longo prazo, né? Porque isso daí pode depois distanciar muito seus filhos, por exemplo. Se você senta à mesa e cada um com a sua tela, ninguém conversa, quando eles forem adultos, exato, você não vai conversar com ele. Né? Então, eu acho que são vínculos o que, tá que você forma, né? Então, assim... Tudo dá trabalho também. Para formar a identidade da pessoa, gente. Você tem que conversar, né? Com a mãe, com o pai, com a tia, com a avó, com todo mundo, mas é aquele não trabalho... Não é lá fora que ele vai criar a identidade numa tela, entendeu? E é um trabalho que vale a pena. Exato. Né? Porque é um curto período. Eu acho que a pessoa tem que ter uma estrutura emocional que não tem hoje em dia. E é um curto período, é tão rapidinho. Exato. São alguns anos e tem que uma você coisa vai do estar perigo, ali. né? Assim, eu acho que também hoje isso, em dia... né? Com a inteligência artificial e com toda a questão de exploração sexual infantil, eu acho que isso é seríssimo. Então, assim, eu não gosto,
Tanto que ninguém nunca viu nas minhas redes sociais os meus sobrinhos. Eu não exponho os meus sobrinhos. Isso é muito importante. E Tem gente também, que isso ainda faz parte coloca, do... filma com a farda, né? Com o uniforme, gente, com o nome Sim. da escola. Isso também faz Meu parte do Deus. movimento Desconecta, porque tem até uma juíza, que agora eu esqueci o nome dela, ela é uma juíza muito maravilhosa, e ela fala de tudo que se faz na internet em relação à pornografia, a esse conteúdo infantil, e é muito sério a gente pensar nisso. Tem que tomar muito cuidado acho. com a exposição da criança. Eu ouvi também uma mulher que eu admiro muito, que eu sou péssima para nome, que está sempre na internet, que é uma senhora, ela falando para você preservar o seu filho. Por exemplo, se você vai trocar a criança na piscina, você cobrir com uma toalha, você não expor a nudez da criança, você não ficar colocando a criança com roupa de banho, fotos na internet. Se vai dar de mamar, coloca uma fralda padrão fralda, no shopping, assim, sabe? exato. Tudo isso é muito sério e é muito importante. E às vezes as pessoas, elas estão assim adultizando, né? Adultizando. As crianças também. Então, crianças que têm a sua própria rede social e daí ficam fazendo conteúdos como se fossem adultos, se vestindo como adultos, falando como adultos. O Felca fez maravilhosamente bem esse trabalho. Eu admiro muito o Felca pelo trabalho que ele fez, essa investigação que ele fez em relação à prostituição infantil, né? E é muito sério. Eu também queria aproveitar esse assunto e falar do filme Manas, que é um filme premiadíssimo. O meu irmão é coprodutor desse filme. E é um filme que fala da prostituição das meninas da região do norte, ali da região da Amazônia. E é seríssimo, 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 seríssimo. São denúncias, é um filme baseado em fatos reais. É um filme, assim, muito forte e que foi muito premiado no mundo inteiro. E eu acho que esse filme é muito importante porque tem sido um instrumento para as pessoas saberem o que acontece muito perto da gente. E onde é que pode assistir esse filme, você sabe? Já Tem tá algumas, em algum lugar, alguma plataforma? já esteve, foi para vários festivais, já esteve no circuito nacional aqui. E agora eu não sei dizer, mas eu acho que tem nessas redes. Fazendo uma busca na internet, com certeza vai encontrar. Tem. Mas é um filme que você tem que se preparar para assistir, porque é um filme muito lindo. Não tem, assim, nada de agressivo, mas, assim, ele... Verdade, fala a verdade, né? Também. A Mariana Brennan, ela conseguiu fazer de uma forma muito poética, mas é muito forte. É muito forte, assim, você sai com um soco no estômago, porque você vê o que acontece muito perto da gente. É isso que eu ia dizer, é muito perto da gente, né? E as pessoas não têm noção. Então tem que tomar cuidado, vocês que são mães, eu sou tia, aqui é uma tia falando. Tem que tomar cuidado com esse negócio de criança no colo, também de estranho. Tomar cuidado com criança pequena, né? Que veste o vestidinho, põe um shortinho por baixo. É importante, esses cuidados são muito importantes, porque existe, infelizmente, muita maldade no mundo. E nada melhor também, né, que uma pessoa da família, tanto se for mãe, madrinha, uma tia, conversar com a criança, né? Porque, do que ela ouvir, aprender na internet ou com as amigas, entendeu? Então, acho que tudo começa em casa, na minha opinião, com certeza, sabe? Tem toda a razão. Que eu apoio, o acolhimento. Lógico. E sabe outra coisa que eu acho também? Você tem que trazer a criança para você, entendeu? Na minha casa, ó, sempre foi aberta as amigas. A Vitória, as meninas falam assim: mãe, vou fazer uma festa. Não tem problema, não. Pode chamar todo mundo para essa casa aqui. Todo mundo me chama de tia. Tia Gui, vem cá, tia. Eu sabia da vida das meninas de todo mundo. Era uma conversa, um bate-papo. Isso é bacana você trazer para casa, entendeu? Concordo. Né? Eu concordo totalmente. Dá trabalho, gente? Dá. Mas é uma vez em cada final de semana, uma vez 15. É verdade. Não é uma fase que voa. Exato. Você vai ficar com saudade depois, né, Adri? Aí depois, ó, as minhas eu também adoro. Sou igual a você. Agora, olha, essa parte aí do celular, sabe uma coisa também? O que acontece? A pessoa fica o tempo todo com o celular na mão, ou então com algum outro dispositivo. E aí, aquilo ali vai criando uma intimidade, né? Então, acho até que faz parte do corpo, né? Tanto que fica ali o tempo inteiro, a pessoa já fica até encurvada, aquela coisa. E aí, não se toca que você está falando com uma pessoa que você não tem noção de onde é. Aí você falou sobre conversa. Uma vez eu estava no parque do Ibirapuera, aí peguei um em cada mão e falei assim:
Vocês estão vendo essas pessoas? Sei. Vocês conversariam com elas? Porque vocês conversam com elas aqui. Para quem é que você está mostrando o seu rosto? Ou, como a Paula falou, que a gente precisa tomar muito cuidado. Para quem você está mostrando seu filho pelado, gente? Verdade. Tá no meio do parque, exatamente. Você tá no meio do parque dando um beijo, você tá no meio do parque, né? É seríssimo. Assim, a pessoa tem que ter uma tomada de consciência, um choque de realidade sobre o que aquilo significa. Exato. Porque você olhando ali o celular o tempo todo ali na mão e tal, parece que é intimidade, parece que é seu aquilo ali, não é. Aquilo ali é uma janela para o mundo inteiro. Você não sabe para onde que está indo aquilo, você não sabe quem está falando com você, quem está vendo aquilo. Né? E as pessoas que te acompanham, eu que estou também fortemente na rede, as pessoas, elas estão tão ali com você te seguindo, que às vezes elas não te conhecem pessoalmente, elas se sentem íntimas suas. Faz parte da sua vida, né? Assim, Elas se elas consideram, sabem né? tudo. Às vezes eu me surpreendo, porque eu já recebi coisas minhas de trabalho, de fotos, que eu não tinha. E a pessoa foi buscar na internet e eu falei assim, nossa, mas como que você arranjou isso? Não, porque eu fiz uma busca e tem... Você fala assim, meu Deus do céu, é tem que ter muito impressionante. cuidado. É impressionante. É impressionante, às vezes, e assustador também, né? É. Se pouco você for assustador. pensar, né? Sim. E eu voto isso, porque às vezes, quando você compra um jogo, digamos, para sua sobrinha, também é muito bacana, elas não ficam surpresas. Assim, vai jogar um Jogo UOL, de tabuleiro. detetive, né, que se reúne a família inteira, sei lá, um baralho, alguma coisa. Gente, tem vida além da tela, né? É isso, bingo. Bingo! Os meus sobrinhos amam Imagine, bingo. que bacana! Eles vão fazer bingo, aí a gente vai, compra umas quinquilharias, assim, aqueles lembrancinhas para fazer o bingo. Natal É muito aí, gostoso. tá uma boa Natal, ideia. exato, Natal chega. Junto com a família, né? É. Faz um bingo ali com a família inteira e, como a Paula falou, compra algumas lembrancinhas. Já É muito legal. Quantos anos tem Gostoso. os meninos? É menino? 12, 10, 12 a menina, 10 o menino e 3 o outro menino, Ai, Que três legal. que é meu filho. afilhado. É. E o futuro, o que é que você imagina para eles? Você acha que vai aumentar essa parte tecnológica inteira ou a gente vai Eu acho que vai. retroceder um Não, pouquinho? eu acho que a tecnologia vai aumentar cada vez mais. Eu acho que os meus sobrinhos vão ver os carrinhos dos Jetsons voando, porque a gente já viu muita coisa que a gente achava que a gente não ia ver. Pelo menos verdade. eu. Eu via os Jetsons e eu achava o máximo quando os Jetsons estavam vendo a pessoa na tela ali, né, e falando, olhando. E isso hoje é uma realidade, né? E era uma coisa assim inimaginável naquele momento, porque eu sou do tempo, eu vi o lançamento do fax, eu vi o lançamento do telefone Do celular, era um tijolo. Exato, Eu vi também depois tive o tijolo. rádio, né? Que as pessoas adoravam ficar falando no shopping, no rádio, Exato. alto, para dizer que tinha rádio, era um tijolão O também. famoso Nextel da O vida, né? Nextel, teve o BBM, que todo mundo mandava aquelas mensagens Exato. quilométricas antes do WhatsApp. Então, eu vi tudo isso. Eu fui do Orkut, enfim, tudo isso. Mas eu acho que isso vai aumentar. Eu acho que a inteligência artificial, ela pode ser muito bem usada. Eu acho que ela não... É claro que alguns trabalhos... Por exemplo, outro dia eu fiquei impressionada com um número de laboratório. Uma pessoa de laboratório falou assim: o que se precisaria de 10 pessoas para fazer análise no laboratório, hoje a gente precisa de uma com a inteligência artificial. Porque eles treinam a inteligência artificial para analisar aqueles exames e, né? Aí você vai falar assim, mas tem falha, mas os humanos também têm falhas, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. Então, eu acho assim, a inteligência não vai substituir os humanos, mas eu acho que as pessoas vão ter que ter muita criatividade. Eu acho que as pessoas vão ter que ter muita sensibilidade. E eu acredito do fundo do meu coração que as pessoas que forem um pouquinho na contramão e resgatarem essa coisa do brincar, eu acho que essas pessoas vão se dar muito bem, porque elas vão trabalhar na inteligência artificial numa oitava muito diferenciada e muito vão ser mais sensível. felizes também, eu acho. E vão ser mais sensíveis também. Então, eu acho que existe um resgate do simples. Isso. Eu acho que vai existir uma volta de coisas simples, eu acho que uma valorização
daquela coisa simples, do natural. Eu acho que isso já é uma tendência do mundo, né? A gente vai no mundo inteiro, hoje você tem lanchonetes naturais, comidas naturais. Eu acho que tem uma volta pro simples. Como que Deus fez a gente, essas campanhas, menos rótulo, mais descascar e tudo isso. Você acha isso também, Dri? Eu acho também que cada vez mais o presencial vai ser valorizado. Eu acho que vai ser muito mais caro, por exemplo, você ir num lugar que você... Por exemplo, se você vai num congresso, ou numa convenção, ou num show, aquele ingresso ali presencial vai ser mais caro. Eu acho que vai também. Né? Assim, vai valorizar isso, esse contato. Entendi. Porque é tudo tão virtual. É. E aí, por exemplo, a gente aqui, é tão difícil se encontrar. Oh! E aí, quando você se encontra, você pega, você abraça, e é tão gostoso, né? Seria muito diferente se essa nossa conversa tão boa fosse por vídeo. Totalmente diferente. Seria boa também, mas seria diferente. Porque essa energia, frio, né? essa Não tem troca energia, energética Tenho é muito certeza que importante. quem está assistindo a gente gostaria de estar aqui também, sabia? É verdade. Porque aí você assiste a um podcast e aí você tem vontade de ir para conhecer o estúdio. Por isso que eu queria também fazer um podcast ao vivo no Pod das Mães. Mas, exato, a vida que a gente vive é tão louca que para organizar as agendas, né, para fazer ao vivo, é muito complicado, entendeu? Mas você pode falar chamar que aqui tem espaço para... Mas ao vivo tem que ser sempre no mesmo horário, toda hora, 7 horas, sei lá, toda terça, 7 horas da noite, entendeu? Ao vivo. E aí, para você linkar, para as pessoas virem... Assim, para as pessoas sentirem a energia mesmo do ao vivo. Exato. É porque elas para poderem conversar ali É ao mais vivo, trabalhoso. É uma mais emoção. trabalhoso. Mas eu tô Mas falando eu assim, gosto, sabia? você pode combinar das pessoas virem aqui assistir. É verdade. Cabem Também. 10 pessoas aqui, hein, gente? Aqui é grande. É esse muito estúdio. gostoso. Muito legal. Mas Boa aí que ideia. tá. Quem sabe a gente não vai fazer isso ano É que muito vem. legal. E aí elas podem perguntar aqui. né? Exato. Eu acho uma delícia essa interação com o público. Agora, eu acho que tudo é válido. Eu acho maravilhoso ter um online. Tá. Poxa, quanta oportunidade a gente tem. Eu como facilitou, adoro o né, também. YouTube, gente. Eu vivo no YouTube, eu vejo tudo que é podcast. Eu também. Como a gente se informa. Não, e como facilitou. Não é? Porque às vezes uma reunião por vídeo, você tá evitando de pegar trânsito também. Sim, tem a parte... Você tá, tudo tem a parte assim, boa, tem uma parte boa e uma exato. parte ruim. É a questão Eu de adoro dosar. sentar, tomar um café, mas assim, é muito maravilhoso você também economizar trânsito, estresse. E aí, por isso que eu acho que o presencial vai ser cada vez mais valorizado. Eu acho também. Que vai ser uma coisa mais rara, né? É. Contato. É, E a isso é gente verdade. precisa, a gente é ser humano, a gente precisa dessa troca de ideias, a gente só cresce com contato com o outro, com essa interação. E isso presencial não tem nem comparação, né? É como surgem grandes ideias, né? No brainstorming, no contato pele a pele, sabe? Por isso que muitas empresas, todo mundo estava trabalhando de casa, né? Online, pediram para voltar, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. E aí pode ser híbrido também. Exato. Não precisa todos os dias, né? Exato. A gente vai se adaptando. Também concordo. E vamos falar da nossa geração, que a nossa geração, gente, é a chamada geração sanduíche, né? Que agora a gente está um pouco na fase que você vai cuidar dos seus sobrinhos, mas também vai cuidar da sua mãe, do seu pai, né? Verdade. É verdade. E aí a gente está com mais responsabilidade, né? O que vocês acham sobre isso? A gente vira mãe um pouco dos nossos pais. Eu ainda não estou Exato. muito nessa fase. Meus pais são jovens, são ativos, mas eu vejo já um início desse cuidado, dessa caminhada, e os papéis se invertem. Exato. Né? E eu ouvi uma coisa outro dia muito fantástica, eu achei que faz muito sentido para mim, que o filho, ele vai tratar o pai e a mãe não de acordo com o que ele foi tratado, mas de acordo com o que ele sentiu. Olha que forte. Que forte, gente. Nossa! De acordo com o que ele sentiu. Então, por exemplo, aquele filho que sentiu que o pai dava as coisas, que era só o dar, o pagar, ele vai ter uma tendência de ser para o pai aquele filho que paga.
Entendi. Aquele filho que paga. Aquela filha que sente que a mãe era super prestativa e acompanhava em tudo, vai ser aquela filha vai que fazer a mesma acompanha e que é muito interessante essa visão. Não é o que necessariamente os pais fizeram, mas é como o filho sentiu. Nossa, Não é profundo? muito profundo. Mas é o que a Foi gente a tava Thalita falando. Toriani que É. falou sobre isso na internet. Eu achei profundo. É o que a gente estava Verdade. falando aqui. Como é que você vai sentar para almoçar com seus filhos, cada um com o celular? O que eles vão sentir lá na frente? É Que não verdade. tinha interação, Você não estava nem aí. não é? Ou que você só dava as coisas. Você está passando por essa parte? Que você se Ó, preocupa? se eu falar aqui que eu quero virar mãe do meu pai tem um filho. Meu pai, graças a Deus, é muito inteirão, tem 84 anos e ele é independente. E eu até falo para ele, pai, você continua aí, porque eu quero muito tempo ainda de pai. Não, eu adoro ser sua filha, preciso bom você declarar muito isso. de você. Eu falo sempre isso para ele. Vai vivendo aí. Ah, porque eu tô com dor aqui. Ah, vai ficando bom. Vai ver, vai, entra lá. Tá fazendo pilates, anda todo dia. Mas a parte assim financeira, a parte de médico, é que ele mora no Rio, né? É, O seu passou caso, por um né? câncer guerreiro e se curou, graças a Deus. Amém. E ainda não tô assim, mas claro que se algum dia precisar, vou dar de tudo, imagina. Tudo, meu apoio, maravilhoso. Nossa, a gente, né, assim, vai fazer de tudo para cuidar de quem a gente ama tanto, né? Meu tio, mesmo que eu considerava, meu tio, ele era também especial, irmão da minha mãe. Eu lembro E que você sabe, falava. com 80 anos, ele sim, a gente sempre cuidou. E as pessoas realmente vão ficando mais velhas e aí que tá, né? Um tio especial. Mas, cara, ele dava tanto para mim, então eu era tão próxima dele. Mas no fim da vida eu cuidei. Fiquei ao lado ali dele, ele acabou adoecendo. Mas é tão bom a gente dar esse afeto, né? É maravilhoso. E se meu pai precisar, com certeza darei. E eu acho que Mas tem vai demorar muito. Eu acho que tem uma coisa importante de ser falado dentro desse tema, que assim, o filho. Porque eu acho que tem gente que olha pra mim, já até verbalizaram isso. Ai, mas você não pensa, quem que vai cuidar de você? E eu acho que o filho não é um cuidador, entendeu? Eu também Não. acho isso. Porque assim, às vezes o filho pode morar em outro lugar, às vezes o filho pode estar Ele não é numa cuidador, outra... mas ele pode. É o que a geração. É aquela que ele vai resolver. Achar um cuidador para você. Então, só que ou a a questão... parte de financeira que ele Mas não não é uma entende responsabilidade. muito, Ele não tem Mas que. assim, ele não tem que, ele não É. tem essa obrigação. Também concordo. E a minha amiga Maura de Albanese fala muito isso, né? Eu acho que às vezes existe uma dívida assim que é colocada e que não existe essa Sim, dívida, com porque o certeza. pai, a mãe quer ser mãe e você não quer ser mãe para dar essa dívida para o filho Com que ele tem que certeza. fazer, que ele tem que cuidar de você, né? Então assim, você, por exemplo, cuida da Bia e você tem mais 2 filhas. E se você só tivesse a Bia? Não, Você e seria isso, mãe. Sabe que eu já ouvi muito porque as meninas foram estudar fora, aí todo mundo falou, mas você deixou as meninas morarem na Holanda e elas não. Por quê? Porque você tem a Bia, elas tinham que cuidar da Bia. Então, mas isso é Eu uma falei, dívida. Gente, mas Cada um tem sua vida, cada um tem seu é futuro, isso. cada um voa, vai voar. Mas, Ingrid, é Concordo. muito importante esse assunto ser abordado, porque, assim, existem dívidas emocionais seríssimas, assim, de pais que acham que o irmão tem que cuidar dos filhos, que o outro filho mais velho tem que cuidar dos outros filhos. Isso é dívida emocional e não Exato. existe. Então, assim, eu acredito no mesmo Deus que você acredita, que a Adri acredita, que é o Deus que deu a capacitação para ela ser mãe, que ela falou. E eu acho que é o Deus que vai me capacitar para eu ser uma idosa e para eu ser cuidada da forma que for. E se for o Entendi. caso, eu ir Claro. para casa dos artistas, eu ir para onde for, Sim. alguém me ajudar. Mas assim, eu não fico pensando nisso. Ai, o que vai ser de mim? Quem que vai ser meu cuidador? Eu também Eu acho que filho não é cuidador. Eu acho que Concordo. filho é filho. Pai é pai, mãe é mãe, entendeu? E eu acho que esses papéis, às vezes, eles estão muito trocados. Não estão nem trocados, eles estão muito distorcidos na vida, né? Porque, assim, eu acho que tem pais também que estão, assim, com o peso de filhos, assim, com 40, 50 anos, pagando conta de filho de 40, 50 anos. É isso que eu ia dizer também. Hoje em dia, a geração, né? Gente, eles não querem sair de casa.
Eu acho que tudo custa muito mais caro de comprar um apartamento, como antigamente, não sei o que, você vê Então, gente de mas eu 40 acho que anos a na casa dos independência é pais, muito né? importante E você também acho. buscar isso e você fazer os seus filhos voarem, como você fez as suas filhas Eu vi também voarem. muito isso, gente. E principalmente o pessoal de Salvador, você acredita? Porque uma saiu para aula com 18 e a outra foi com 17, né? Porque elas sempre foram um ano antes da escola, né? Mais adiantado. Todo mundo fala, você é maluca, vai deixar suas filhas estudarem fora, morar sozinha com 17 anos? Eu falei, gente, ela é super responsável. As meninas sabem o que elas querem, não fui eu. Foi elas que quiseram, é Sim. diferente. Eu não empurrei, vá pra Holanda. Eu acho isso bacana, Entendeu? né? A De pessoa jeito que nenhum. quer, né? Exato, e se ela quer ir e tem responsabilidade e ela tem um apoio exatamente da mãe, o apoio do pai, por que não? Por que não? Claro. Total. Também Exato. acho. Né? Qualquer pessoa que chegar lá, ela vai ser influenciada, gente. Não é assim que a banda toca, né? É Eu isso. também acho. E E não tudo tem bem, obrigação lógico que vai também. doer. É o que eu sempre falo, gente, é um ninho vazio, sabe? Eu tenho 2 ninhos vazios, mas a melhor coisa é saber que elas estão felizes lá, entendeu? Com Então, seu certeza. coração acalma. E o que a Paula falou, gente, ter filho pensando que o filho vai cuidar de você, mas eu acho que é um pensamento tão. Eu não concordo nem um pouco com uma coisa dessa. Você cria o filho para ele Cria voar, pro mundo, para né, ir Dri? pro mundo. Exato. Não é? Também E eu, penso assim. eu não quero. Se eu puder também, eu vou cuidar o tempo todo que der. A gente denga bastante. Tá em casa, tem que dengar mesmo, né? É, É muito enfim. carinho, muito E vou beijo. apoiar o tempo inteiro. isso. É isso que eu quero. É isso. Mas também. obrigação. Se eu puder, eu quero ter 90 anos e ser uma tia bem É isso, participativa. claro. É isso. Eu também concordo. Eu quero ser uma avó. Já falo nisso, a gente cobra um pouquinho a Vitória. Minha mãe nem pensa nisso. Você é louca? Ela até imagina. Lógico, né? Ela tá com 24, né? Tá morando com o namorado. Ela falou: "Só daqui a 5 anos eu vou pensar em casar. Daqui a mais 5 ter filho." Falei, tá, lógico, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. tudo tem Né? A seu gente tempo. que quer, às vezes, acelerar um pouquinho, né? Pensando, egoísmo, pensando em mim, né? Falei, pô, 55, então mas você é avó também- com 70, ai meu Deus, e aí? Não vou, será que eu chego a ver meu neto para. se formar? É muita loucura, né? Muita Que loucura. passa na cabeça, Tem né, que gente? relaxar, É Ingrid. que a gente começou falando, que eu estava falando dos medos. É, A gente tem que viver a vida, não é? É é isso. verdade. E Dri, vamos assim, qual é a dica que você dá para uma mãe que acabou de ter, eu no meu caso, eu tive a Bia, aí eu estagnei minha vida profissional para cuidar dela e depois fui abrir meu próprio negócio, né? Sim, E hoje em dia tem muita mãe fazendo isso também, abrindo o seu próprio negócio. eu acho muito bom. Só que elas ficam com vergonha de fazer um vídeo, né? E faz uma vez, 2 vezes, chega na terceira, ai, tá horrível, não quero mais, não vou postar mais nada. E fica desestimulada. E aí? Eu também parei um pouco a minha carreira para cuidar dos meus filhos, porque eu quis tanto, finalmente, quando eles chegaram. Nossa, Ingrid, eu fui em tudo que é festinha infantil, eu fiz tudo que eu pude, o máximo, né? Aproveitou, né? Agora que eles estão maiores, eu estou trabalhando cada vez mais. E o meu conselho para essas pessoas é que elas precisam mostrar o talento delas. Porque eu falo isso bastante para as minhas alunas, para os meus alunos também. Às vezes, por causa desse seu medo, as pessoas não vão te encontrar. E aí, alguma coisa que Exato. você faz muito bem, a outra pessoa não vai conhecer. É. E às vezes conhece pessoas que fazem uma coisa que não é nem tão boa assim, mas não conhecem você. Eu falo isso muito também para médico, que aí não quer fazer vídeo. Às vezes o médico tem 30, 40 anos de carreira. Eu falei, poxa, compartilha a sua experiência. É parar de se criticar muito também, né, Então, gente? Autocrítica gigantesca. Sabe o que né? acontece? Exato. É pensar, ao invés de. Você precisa parar de pensar em você e pensar no outro. O Isso. outro merece conhecer você, o outro merece receber o que você faz de melhor. Eu concordo. Mas a E pessoa. aí, mas essa vergonha vai sumindo. Então, mas a assim. pessoa só vai ter essa noção de que o outro merece se ela tiver uma autoaceitação.
Porque assim, se ela não tem autoaceitação, ela não tem a dimensão de que o que ela faz é bom para o outro. Isso tudo que você está falando de oferecer para o outro, ela precisa, primeiro, ela precisa saber quem ela é. Exatamente, mas é por isso que eu Assim. estou falando. Quando Mas é porque, a às pessoa vezes, precisa a pessoa... saber que o que ela faz é bom. Agora, mas é muito comum essa vergonha. Para mim, eu também tive essa dificuldade, Ingrid, porque eu trabalhava na TV, e na TV eu tinha diretor, eu tinha maquiador, eu tinha cabeleireiro, eu tinha editor, eu tinha cenário, eu tinha iluminação. Então, você aparece aquela pessoa maravilhosa na tela. E aí eu comecei a fazer vídeo com o celular na mão. Não, eu não vou postar isso. Tá muito ruim. Você faz Imagina. 10 vezes e apaga, vai apagando, Não, vai apagando, vai eu apagando, falei, né? não vou fazer, não vou. E aí, depois que caiu a minha ficha, eu falei, gente, como assim? Eu vou compartilhar o que eu sei com as outras pessoas. E aí, quando começaram as pessoas a me pedirem também essas dicas, eu falei, aí que tá, você vê isso também como um propósito. E aí você esquece um pouco de você. Sabe? Não importa se o teu cabelo tá um pouco desarrumado, se a luz não é a mais perfeita. Se você gaguejou um pouquinho, do outro lado, do outro você faz melhor, né? Ingrid, as Eu pessoas... comecei o Pod das Mames, gente, eu não sou jornalista, não sou da TV, não sou nada. E as pessoas se conectam... Bom, sabe? As pessoas se conectam com a imperfeição. As pessoas se conectam com o natural, com quem você é. Não adianta você ser outra pessoa. Eu sou assim, não é? E aí, quanto mais natural você é. Agora tem o meu curso online, tá? Posso fazer propaganda? Lógico! Aqui vai. Gente, é só ir lá no Adriana de Castro Oficial e compra o meu curso online, como fazer o seu melhor vídeo. Porque eu acho também, Ingrid, que quando você recebe orientação, você tem mais segurança para você fazer. Exato. E aí tem melhor curso você usar lá com técnica, passo a passo. Que isso aí te dá... Ajuda Isso. você. É só um impulso, sabe? Um empurrãozinho. E eu desejo para você que quer empreender, use o poder do vídeo. Isso. Não perca seu tempo. Verdade. E as pessoas te acham onde no YouTube para você quando você Adriana de Castro Oficial. Muito bem. E você, Paulinha, me conte. Eu acho que isso é interessante, isso tudo que a Adri passa. E eu tive o privilégio de começar a fazer o trabalho que eu faço na internet hoje, que eu já faço há 5 anos, que é o Bom Dia Alegria, que foi muito estimulado pela Dri, né, que sempre foi minha amiga, minha assessora de comunicação desde a pandemia. E foi muito interessante eu também criar essa coragem, porque eu sempre fui super extrovertida. Eu nunca tive problema de aparecer, de gravar, de falar. Só que eu falei da autoaceitação porque eu acho que às vezes demora para você ter essa autoaceitação, que você vai fazer algo que realmente vai ser bom, que você é uma pessoa que tem algo a acrescentar, né? E quando eu descobri isso e a Adri me estimulou muito, e daí o público começou a me estimular muito, foi uma coisa muito maravilhosa e virou um grande propósito. Então, assim, eu acordo todos os dias com a alegria de saber que eu vou entrar ao vivo às 9 horas da manhã. Que legal. E assim, é um trabalho de muita constância. As pessoas às vezes me chamam de doida. Eu já pensei em parar, eu já pensei em fazer outros formatos, mas assim, eu sempre volto porque assim é um chamado. Aquelas pessoas, elas querem estar comigo de manhã, elas querem fazer a oração comigo de manhã. Você já faz parte da vida delas, né? E é muito interessante uma coisa que assim, eu sei que eu promovo muitas coisas boas, mas aquelas pessoas e este trabalho também são a minha cura. Lindo. É uma coisa que tem Dar e receber. Tem uma comunicadora americana que eu gosto muito, que é a Robin Roberts, que ela faz o Good Morning America. E ela fala, your mess is your message. A sua bagunça é a sua grande mensagem. Olha. Então, assim, eu aprendi muito nessa caminhada a mostrar a minha vulnerabilidade no dia a dia, porque assim, nem sempre você acorda super animada, nem sempre você, às vezes, você está enfrentando desertos, desafios, e o seu público sente, o seu público sabe. E é importante você mostrar também essa vulnerabilidade, porque eu me incomodo muito na internet hoje com aquelas pessoas que vendem uma vida perfeita.
Porque daí essas pessoas, elas acabam Frustrando as elas outras acabam frustrando as pessoas. outras pessoas. Elas acabam incentivando Exato. esse vazio que está dando essa comparação. Nossa, minha vida é uma porcaria, porque olha, a vida É. dessa pessoa é perfeita. Eu acho que é muito legal você, às vezes, compartilhar alguns perrengues. Eu acho que é muito legal você mostrar a sua vulnerabilidade, você A mostrar. vida não é perfeita, Não né, acho que você tem gente? que Nada é ficar. perfeito na vida, Eu acho né? também chatésimo aquela pessoa que fica Exato. chorando, que Não. fica também ganhando, querendo ganhar público com tragédia e Lógico. com chororô. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, eu acho que você mostrar a sua vulnerabilidade e as suas imperfeições é muito, muito, muito importante. Ah, tem um dia que o cabelo não tá bom mesmo, e todo mundo tem um dia melhor para o cabelo, todo mundo tem um dia melhor para maquiagem, tem um dia que você tá com alergia no olho, tem um dia que você espirra no meio da live, e é assim. E essa é a vida real, entendeu? É a vida Concordo como com ela é. vocês. Gente, muito obrigada. Queria agradecer vocês. Nosso tempo já está estourado. Tem gente ali na frente que está assim, ó, corta, corta, acabou, vamos, vamos. Vamos. E eu fiquei muito, muito, muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. Essas duas mulheres que eu admiro bastante, super empreendedoras, eu juro. Eu tenho um privilégio de ser amiga de vocês. Nós Então, é eu que queria temos de ser sua agradecer. amiga. Muito obrigada por ter vindo. Para vocês, mamães, obrigada pela companhia. Vocês assistam a gente no YouTube, no Spotify e agora na Uma TV. E eu queria terminar, lógico, pedindo uma palhinha, pode? O que você quer ouvir? Ah, eu quero que você tá na sua cabeça e no seu coração pro Pod das Mames. Deixa eu só agradecer aqui também É que você falou. verdade. Obrigada. Ingrid, a gente que tem o privilégio de ter você como amiga e para mim, maravilhoso conviver com você durante todos esses anos. Como ela disse, fez o quartinho lá dos meus filhos com o maior carinho. Obrigada. O seu programa é muito especial. Obrigada a você também que está assistindo a gente. Obrigada. Eu amei participar com você, com a Adri. Tô em casa, me sentindo muito bem. Eu vou cantar Amor de Índio, que é uma música que eu acho linda, que é assim: tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, a estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado, todo amor é sagrado, meu amor. Arrasou. Obrigada. Uma voz aveludada. Lindíssimo. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, Até o ano que gente. vem. Em fevereiro começa o Pod das Mames para vocês. Muito bom. A gente vai entrar de férias um pouquinho agora.